A primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é uma pergunta que parece simples, mas carece de definição. O que é teologia? O que é teologia? Essa palavra, irmãos, não tem a sua origem na doutrina cristã, no mundo cristão. Essa é uma palavra que já era usada bem antes de Cristo. Se você começa a olhar para a história dessa palavra, você verá que Platão começa a usar, alguns séculos antes de Cristo, para se referir aos mitos e às lendas sobre os deuses gregos. Então, Platão usa essa palavra teologia para se referir aos mitos e às lendas dos deuses gregos. Ou seja, não tem nada a ver com o Deus cristão. E essa palavra, teólogo, ela foi usada lá na Grécia Antiga para descrever os poetas gregos. Porque os poetas gregos, como Orfeu, Homero e assim por diante, eles escreviam poemas em homenagem aos deuses. Então, na Grécia Antiga, um teólogo era alguém que falava sobre os deuses gregos. Por isso, quando a teologia cristã começa a ser formada, os pais da igreja, nos primeiros séculos, não gostavam da palavra teologia, ela não era muito bem vista. Porque na mentalidade greco-romana, a palavra remetia aos deuses gregos, aos deuses romanos, aos falsos deuses. Mas com o passar do tempo, os teólogos cristãos começaram a se apropriar dessa palavra. Por exemplo, se você olha para Clemente de Alexandria, lá no 2º século, ele começa a fazer uma distinção entre teologia e mitologia. Para ele, teologia era um ensino acerca do único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Jesus. Todos os outros deuses, ou as descrições de outros deuses, poemas, escritos em diante, não eram teologia, eram mitologia. Então Clemente começa a fazer essa distinção entre teologia e mitologia. É mais ou menos lá no século IV ou no século V que esse termo teologia começa a ser amplamente usado dentro do universo cristão. Por exemplo, os pais da igreja começaram a se referir a João, o apóstolo João, como o teólogo. Porque o apóstolo João, no seu evangelho, ele descreve de modo muito profundo a pessoa e a natureza divina de Jesus. Então, por conta dessa abordagem profunda, os pais da igreja chamavam João de teólogo. Outro que era chamado de teólogo também era o Gregório de Nazianzo. O Gregório, ele foi chamado de teólogo também por conta da sua defesa da doutrina da Trindade. Então veja que é um desenvolvimento. A palavra não era usada pelos cristãos, começa a ser usada e ela só se torna conhecida no sentido que nós temos hoje, lá no século XIII, com o teólogo Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, lá na sua obra teológica, ele define a palavra teologia como o estudo acerca de Deus. Então, Abelardo dá para nós esse sentido moderno, de teologia como sendo um corpo de doutrinas, um conjunto de doutrinas que falam sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Ok? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da origem dessa palavra. A palavra teologia, ela é a formação da junção de duas palavras. A primeira palavra é a palavra theos. Theos, na língua grega, é Deus. E a outra palavra é a palavra logos. E logos é uma palavra que tem múltiplos significados. Ela pode ser traduzida como palavra, discurso, estudo, tratado. Sendo assim, sendo a junção das palavras Deus e estudo, palavra, logo, teologia significa... Como não ouvi? Estudo de Deus. A palavra significa estudo de Deus. Mas aí, quando eu penso nisso, eu sinto um certo incômodo. Porque, será que é possível nós estudarmos Deus? Nós temos aqui alguns professores universitários,
cientistas, gente acostumada com o método científico. E gente acostumada com o método científico sabe que para que você estude alguma coisa, você tem que ter um certo controle sobre essa matéria, alguma coisa. Não tem como você estudar uma coisa que você não tem controle, não tem como manusear. Você estuda, por exemplo, os animais. Aliás, a palavra biologia é a junção de duas palavras, não é? Gregas. Bios, vida, e logos, estudo da vida. Como é que se estuda a vida? Bom, você pega um corpo, uma planta, um animal, disseca, estuda, faz experimentos. É assim que funciona. Agora, dá para a gente estudar Deus nesse sentido? Olha o que diz interessante, de forma muito interessante, o Dr. Heber Carlos de Campos, no seu livro Eu Sou. Deus não é passível de investigação por um ser inferior, pois ele chamou à existência todas as coisas. Deus não pode ficar debaixo de investigação, ou seja, debaixo de um microscópio, como os outros campos de investigação ficam. Numa ciência, o pesquisador está sempre debruçado sobre o objeto investigado. Mas isso não acontece com Deus. Ele está sobre e além da capacidade do homem de investigá-lo. O homem não tem condições de investigar Deus, porque ele está muito acima do seu alcance, pelo fato de sua natureza ser infinitamente superior e inatingível pelo homem. Se é assim, como se pode saber alguma coisa sobre Deus? Por meio de sua autorrevelação. O homem estuda Deus mediante aquilo que Deus revela de si mesmo. Então, irmãos, para a nossa definição aqui, e essa definição que nós usaremos ao longo do curso, teologia não é estudo de Deus. A teologia é o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo através da palavra. Vou repetir. Teologia é o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo, especialmente através da palavra. Veja o que diz o Dr. Emerson Maia, no seu livro Fundamentos de Teologia Reformada. A teologia pode ser definida operacionalmente como o estudo sistemático da revelação especial de Deus registrada nas Escrituras, tendo por finalidade glorificar a Deus por meio do conhecimento da sua palavra e da obediência a ela. O tema e o conteúdo da teologia é a revelação de Deus. Nós veremos mais sobre revelação na nossa terceira aula. Por ora, basta você saber que teologia é isso. Não é dissecar Deus. Ninguém pode fazer isso. Nós estudamos a revelação de Deus. Nós só sabemos alguma coisa de Deus porque Deus se fez conhecido a nós. Caso contrário, nós nunca poderíamos saber nada de Deus. Tudo bem até aqui? Então, prosseguindo, irmãos, eu quero trazer mais uma definição que eu gosto bastante do teólogo Herman Bavinck, um holandês do século XIX. Ele diz o seguinte: a teologia é a ciência que deriva ao conhecimento de Deus, de sua revelação, que estuda e pensa sob a orientação do seu espírito e então tenta descrevê-lo a fim de servi-lo para a glória dele. Um teólogo, um verdadeiro teólogo, é alguém que fala de Deus, por meio de Deus, sobre Deus, e faz isso sempre para glorificar o seu nome. É importante que você note uma coisa que Bavinck coloca aqui, que a teologia, ela é o estudo feito sob a orientação do Espírito. A palavra foi inspirada pelo Senhor, e nós veremos isso na aula de revelação, mas é o mesmo Espírito que inspirou a palavra que nos conduz ao entendimento da palavra. Então, teologia não é um esforço puramente intelectual. O estudo da revelação de Deus, ela deve ser feita na dependência de Deus. É por isso que tem gente que estuda sobre Deus, mas conhece pouco Deus. E tem gente que não tem estudo teológico, mas conhece intimamente o Senhor. Por quê? Porque o estudo de Deus, baseado na palavra, ele é potencializado, capacitado pelo Espírito Santo. Como diria Martinho Lutero, Deus se revela também às lavandeiras, aos sapateiros. E todos podem conhecer mais de Deus, porque Ele deu para nós o seu Espírito. Então a teologia é o estudo da revelação que Deus fez, especialmente na palavra de Deus. Agora, por que é importante estudar teologia, irmãos? Por que é importante
saber mais da palavra, conhecer mais as doutrinas. Qual é a importância disso? Se você está aqui hoje, você considera isso importante. Mas eu quero que você tenha um pouco mais de embasamento para justificar a importância da teologia. E eu trago para vocês aqui a necessidade da sociedade. O autor britânico John Stott, no seu último livro, O Discípulo Radical, ele descreve a sociedade moderna como sendo uma sociedade com 4 tendências. 4 principais tendências. A primeira tendência é o que ele chama de pluralismo. Pluralismo. O que é o pluralismo? A ideia de que todos os pensamentos e todas as religiões estão corretas. Tudo está correto. Todas as verdades são bem-vindas. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. E a gente caminha assim. Pluralismo. Hoje existe uma postura intolerante da sociedade para quem não tolera pluralismo. Exemplo, a doutrina cristã defende que só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus é Jesus Cristo. Esse pensamento, ele vai de encontro ao pluralismo. Porque um dos grandes pecados da sociedade moderna é você dizer que há isso, uma coisa correta. Por causa do pluralismo, a segunda tendência é o relativismo. Não existe verdade da sua cultura, tudo depende. Não existem verdades absolutas, absolutos morais, absolutos éticos, não existem. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Além disso, uma outra tendência da nossa sociedade é o materialismo. E materialismo não significa consumismo. Materialismo significa focar apenas na matéria, no que é físico. O que importa para a nossa sociedade é só o que se pode tocar, cheirar, comer, experimentar. É por isso que a nossa sociedade é extremamente sexualizada. Porque ao longo das últimas décadas, vem se construindo um pensamento que o que importa é aproveitar o que a sua carne pode experimentar. Esse é o nosso país especialmente. O Brasil é extremamente sensual. E extremamente material. Extremamente. Mas isso não é só nosso, é uma tendência da nossa sociedade ocidental. E uma outra grande tendência é o individualismo. Ou seja, o que importa no final das contas é a satisfação, a completude e o prazer do indivíduo. E é dentro do individualismo que nós vemos, nos últimos anos, o surgimento de defesas e mais defesas acerca de, por exemplo, ideologias acerca do gênero e tantas outras coisas que, em última instância, defendem que o que mais importa é a sua felicidade, é a sua completude, o seu prazer. O indivíduo é o mais importante. Essa é a nossa sociedade. Uma sociedade pluralista, relativista, materialista e individualista. Mas, ao mesmo tempo, de modo impressionante, a nossa sociedade também é extremamente espiritualista. A nossa sociedade busca esse encontro com o divino, com o espiritual. Tanto que uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, publicada agora, em março de 2023, trouxe 3 perguntas para os adultos dos Estados Unidos. E a pergunta primeira era, primeira afirmação, eu acredito em Deus ou em um poder superior? 77% dos americanos creem em um Deus ou em alguma coisa maior. Uma força, uma energia, o universo. Segunda pergunta, eu gostaria de crescer espiritualmente. 74% das pessoas querem ter uma experiência maior na sua espiritualidade. E por fim,
Eu estou mais aberto para Deus hoje do que eu estava antes da pandemia. 44% das pessoas. Então a nossa sociedade, ela é pluralista, relativista, materialista e individualista, mas ela percebe que isso não satisfaz. Então ela busca, em algumas coisas espirituais, esse senso de satisfação, de completude. As pessoas buscam nisso. É por isso que o teólogo J.I. Packer, num artigo publicado na Christianity Today, em 1992, ele diz assim: a teologia é vital para a sociedade secular, pois fornece uma base para a moralidade e a ética, além de ajudar a entender a natureza humana e sua relação com Deus e com os outros. A nossa sociedade busca respostas e não encontra. Ela precisa de respostas que a igreja pode dar, na pregação e no ensino da palavra. É por isso que o autor Heath Lambert, no seu livro Uma Teologia Bíblica de Aconselhamento, um livro fantástico, ele diz assim: a boa teologia deve ser teologia contemporânea. Teologia contemporânea não significa que devemos desenvolver novas verdades em cada época. Em vez disso, significa que procuramos entender como as antigas verdades da palavra de Deus se aplicam ao nosso cenário contemporâneo. A igreja continuamente confronta novas ameaças à verdade da palavra de Deus. Quando isso acontece, os cristãos devem tomar o antigo texto da Escritura e aplicá-lo de maneira que seja relevante. A boa teologia não é apenas uma recitação do que a igreja tem crido, embora isso seja importante. Também inclui o que a igreja deve acreditar hoje em meio às ameaças contemporâneas. A igreja precisa ter resposta para os dilemas da nossa sociedade. E onde nós encontramos essa resposta? No entendimento e no ensino da verdade da palavra. Tão simples, mas tão desafiador ao mesmo tempo. Essa é a necessidade da nossa sociedade. Mas tem também a necessidade da igreja. Acabei de dizer para vocês que é nós que temos essa resposta para os dilemas da sociedade. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja cristã, ela se esquiva do estudo teológico, ela se esquiva do aprofundamento na palavra de Deus, e aí ela não tem resposta. Não tem nada para oferecer. E aí é um problema. Porque nós temos um grande hiato, um grande buraco entre a palavra e a sociedade. Esse hiato deve ser preenchido com o entendimento e o ensinamento da palavra de Deus de modo contemporâneo, contextualizado para a nossa cultura. Como diria, mais uma vez, o J.I. Packer, ele fala assim: a ignorância sobre Deus, ignorância tanto sobre os seus caminhos, quanto sobre a prática da comunhão com Ele, está na raiz de grande parte da fraqueza da igreja hoje. Como diria o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. A igreja, muitas vezes, os cristãos, muitas vezes, patinam nessa resposta que deve dar à sociedade porque falta conhecimento. Não sabe. Não sabe. Pense hoje, agora, nos dilemas modernos que nós enfrentamos aqui no Brasil. Questões sobre aborto, sobre ideologia de gênero e tantas outras coisas. Onde está a resposta para isso? Na palavra. Mas, pastor, a palavra não fala ideologia de gênero. A palavra não fala de aborto. Mas ela nos dá padrões, critérios. Nos ensina a lidar com qualquer questão. A igreja precisa de teologia. Mas, além disso, o indivíduo também precisa de teologia. E o indivíduo é igual a você. Você precisa de teologia. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque na vida você lida com dilemas teológicos. Como assim, pastor? Dilemas teológicos? Eu nunca parei para pensar se Adão tinha umbigo. Eu nunca parei para pensar quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, que era uma discussão da Idade Média, por incrível que pareça. Quantos anjos cabem na ponta de uma agulha? Eu nunca parei para pensar, pastor, sobre
os ofícios de Cristo. Eu nunca lidei com teologia assim. Como assim eu enfrento dilemas? Você enfrenta um dilema teológico todas as vezes que você, por exemplo, lida com uma questão moderna, como acabamos de citar, ou lida com uma dificuldade, com um problema, lida com uma perda, com o desemprego, com a falta de saúde, com a morte de alguém. Quando você lida com o sofrimento da vida, você faz perguntas. Onde Deus estava? Por que Ele permitiu? O que Ele quer com isso? Você não faz perguntas assim? Todos nós fazemos. São perguntas teológicas. Você lida com teologia no seu dia a dia. Não com essa palavra, não com esse termo, mas você lida com teologia. Como diz o Kelly Kapic, questões teológicas cercam nossa vida, saibamos disso ou não. Uma esposa e seu marido que enfrentam a infertilidade, inevitavelmente lutarão com profundos questionamentos teológicos, ainda que não queiram dar voz a eles. Estudantes universitários lidam com questões de identidade, cultura, política e ética, de uma forma ou de outra, com convicções teológicas que tentam vivenciar. Nossos conceitos quanto ao divino informam nossas vidas de maneira mais profunda do que a maioria das pessoas consegue traçar. Quer vejamos Deus como distante ou próximo, como gracioso ou inconstante, interessado ou apático, as conclusões às quais chegamos, seja resultado de cuidadosa reflexão ou negligente presunção, dirigem nossas vidas. Você faz perguntas e você responde essas perguntas. Seja embasado na palavra, ou seja, dando as respostas do seu próprio coração. Mas você responde, ou tenta responder. Só que a sua resposta, se não é embasada numa saudável interpretação da palavra, ela invariavelmente será, no mínimo, insuficiente, incompleta. Então você lida com teologia no seu dia a dia. Mas não só por isso. A teologia não é alguma coisa reservada para algumas pessoas. Ah, a pessoa vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser evangelista. Manda para o Instituto Bíblico, manda para o seminário, porque aí sim a pessoa vai precisar de teologia. Eu não, pastor, eu não prego, eu não dou aula, eu não penso em ser missionário, eu sou um trabalhador. E eu queria que você entendesse que na verdade não é bem assim. Analisaremos esse texto de modo mais profundo em algumas aulas à frente, mas todo ser humano tem um conhecimento mínimo de Deus. Todo ser humano sabe um pouco sobre Deus. Um pouco. E todo ser humano interage com esse conhecimento que tem de Deus. Ou aceitando, ou rejeitando, ou negligenciando, ou se aprofundando, mas todo ser humano tem alguma coisa, alguma opinião sobre Deus. Sendo assim, a teologia é algo mais próximo. Se todo ser humano sabe um pouco, por mínimo que seja, acerca de Deus, e interage com isso, isso é teologia. É por isso que o Alistair McGrath, nesse livro Teologia para Amadores, diz assim: de certa forma, todos somos teólogos na medida em que queremos falar sobre Deus. No mesmo argumento, o Stanley Grace e o Roger Olsen diz assim, os dois. Teologia é qualquer pensamento, reflexão ou contemplação sobre a realidade de Deus. Assim, qualquer pessoa que reflita sobre as questões fundamentais da vida, incluindo questões sobre Deus e nosso relacionamento com Deus, é um teólogo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba que você é um teólogo. Você é uma teóloga.
você interage com o conhecimento que você tem acerca de Deus. Você tenta responder e reagir a esse conhecimento. Então, não é para algumas pessoas. Teologia é para todos. Todos somos teólogos. Agora, é claro, existem níveis de interação com a teologia. Por exemplo, o primeiro nível é o nível que a gente chama de popular. Essa aqui é a teologia da fila de banco, da fila de mercado, a teologia do dia a dia, a teologia que surge de um pensamento qualquer e não da palavra de Deus, a teologia que surge dos ditos populares, das frases das canções. Exemplo, teologia popular. Quem aqui já ouviu? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu isso? Quem já ouviu, por exemplo, de 1000 passarás, 2000 não chegarás? Já ouviu isso? Que mais? Você tem mais frase? Perfeito. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus ajuda... Essa é boa, hein? Deus ajuda quem cedo madruga. Essa. Como? Que maravilha. Deus tarda, mas não falha. Olha que coisa linda, não é? Como? Essa é maravilhosa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Sensacional. Maravilha, gente. Teologia popular. A voz do povo é a voz de... Essa é dura, hein? A voz do povo é a voz de Deus. Quem mais? Você tem mais frase aí? Todos os caminhos levam a Deus. Essa também é para doer. Qual outra? Mais frase? Nossa. Deus é brasileiro. Isso é uma blasfêmia. Gente do céu. Teologia popular. Teologia popular, né? E isso é para quem às vezes não é cristão. Mas mesmo quem é cristão, às vezes afirma coisas que vêm das músicas. Tem muito cristão que forma a sua teologia, o seu entendimento sobre Deus, com as canções que ouve. E às vezes é uma canção que nem bíblica é. Mas não, ó, esse cantor, que música bonita, que harmonia bonita. E aí você vai ver, nem bíblico é. Né? Me lembro de, alguns anos atrás, surgiu uma canção, que eu não vou citar o artista por ética, está sendo gravado. E a canção dizia o seguinte, no refrão: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E aí as pessoas choravam, oh Deus, que coisa boa. Então é garantia de vida. Não vão morrer. Aí você vai para Hebreus, e o autor fala assim, dos grandes heróis da fé, todos estes morreram sem receber a promessa. Mas fala, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, mas eu não vou morrer? Rapaz, não, deixa eu baixar minha bola aqui, né? Então, teologia popular. Essa teologia popular não presta. Não presta. Não presta. Que mais confunde do que ajuda. Mas tem um outro nível, que é o nível da teologia leiga. O que é a teologia leiga? A teologia que é produzida, pensada por pessoas que não são pastores, teólogos, ministros, evangelistas, missionários, mas que interagem com uma boa teologia. É aqui que nós nos enquadramos no nosso curso. Teologia leiga. Nós vamos ensinar para as pessoas que não são pastores, não são missionários, teologia. Então nós estamos nesse espectro aqui, da teologia leiga. São pessoas que não são formadas em teologia, mas não significa que não tem uma saudável teologia. O outro aspecto é o ministerial, que também pode ajudar, de certa forma, pessoas aqui. São pessoas que estão envolvidas com liderança na igreja. Líderes de jovens, líderes de casais, algum tipo de liderança, pessoas que exercem influência e que também precisam de teologia, se envolvem com teologia. Então, alguns de vocês aqui são líderes, são professores de escola dominical, são pessoas que ocasionalmente talvez até pregam na igreja de vocês. Teologia ministerial.
Um outro ponto, teologia profissional. Aqui já é para quem trabalha com teologia. Professores de seminário, por exemplo. Gente envolvida com o ensino e a produção de conteúdo teológico. E por fim, o último espectro é a teologia acadêmica. Aqui são os doutores, pós-doutores, que interagem com questões, às vezes, até distantes de nós. Então, a teologia popular não presta, esquece isso aqui. A leiga e a ministerial são os nossos focos. A profissional não é o nosso desejo de trabalhar aqui, e a acadêmica também não. Ou seja, nós trabalharemos aqui teologia para o dia a dia, para a vida. É por isso que o Dr. Franklin Ferreira diz assim, na sua teologia sistemática. O fato é um só. Todos os cristãos já são teólogos. Portanto, só nos resta fazer uma única pergunta. Será que são teólogos bons ou ruins? Você é um teólogo. Mas você é um teólogo bom ou ruim? Então, todos nós somos teólogos. Mas não para por aí, irmãos, na necessidade do indivíduo. Além disso, nós precisamos de teologia por conta da relação entre a doutrina e a salvação. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas a nossa inserção na família de Deus. Para algumas pessoas é assim, não, pastor, doutrina é uma coisa, é chato, é distante. Não, eu quero Jesus, eu só quero saber de Deus, eu não quero estudar, nada disso. Eu só quero Jesus. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus? O que ele veio fazer? As respostas para isso formam uma doutrina. Então, mesmo quem fala, não, eu não quero teologia, eu só quero Jesus, não tem como escapar de elaboração teológica, de pensamento teológico, não tem como. Por exemplo, olha o que Jesus fala, em João 8:24, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus está dizendo, se vocês não entenderem quem eu sou, o que eu vim fazer, a minha pessoa e minha obra, vocês não terão salvação. Percebe a importância disso? Como é que eu sei quem é Jesus? O que significa dizer eu sou? Doutrina bíblica. Pastor, então quer dizer que só crer na doutrina certa salva? Não. Doutrina não garante salvação. Mas não há salvação sem um conhecimento correto da palavra. Não há. Pelo menos do mínimo necessário para que alguém confesse que Jesus é o Senhor. Entende? Então, doutrina não salva. Mas a doutrina certa conduz a Jesus, que é a salvação. Então, nós precisamos disso. E por fim, irmãos, aliás, outro versículo. Gálatas 1:9. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Uma expressão forte do apóstolo Paulo. Que seja anátema. Agora a pergunta que fica é, o que é o evangelho? E o que torna um evangelho diferente a tal ponto de ser maldito? A resposta para isso é doutrina. Então você precisa de doutrina. Você precisa do escopo que a palavra de Deus dá para que você se aproxime de Jesus, para que você conheça mais Jesus. E por fim, irmãos, nós precisamos, por conta dessa relação entre doutrina e vida, e comportamento. Olha o que diz 2 Timóteo 2:3-16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você quer viver uma vida cristã superlativa, relevante, você precisa saber o que a palavra de Deus ensina. É impossível você saber como viver enquanto cristão sem conhecer a descrição do que é um cristão feita na palavra. É impossível. Como diz mais uma vez o Dr. Franklin Ferreira, viver a vida cristã sem as doutrinas cristãs é como jogar futebol sem a bola. É simplesmente impossível. Você precisa da palavra. Você precisa da Bíblia para que você seja ensinado a viver e a crer em Jesus. Continuando, irmãos, nós vimos aqui que a sociedade precisa, a igreja precisa e todos nós precisamos.
Mas de onde a teologia tira a sua informação? De onde a teologia busca conhecimento para organizar esse conhecimento? Nós temos pelo menos duas fontes que dão o conteúdo da teologia. A primeira fonte é a Escritura, a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte máxima da teologia. É a fonte maior. Não existem substitutos para a Bíblia, nem equivalentes. Não tem autor, não tem confissão, não tem catecismo. A palavra de Deus é a nossa única regra. Não é à toa que os reformadores chamavam a Escritura de norma normans, uma expressão latina que significa a regra que rege, a regra que determina. A palavra determina o que nós devemos pensar sobre Deus, sobre a revelação de Deus e sobre a nossa vida. Então a nossa fonte primária e principal é a palavra. Mas nós também temos uma segunda fonte, que é a tradição. Por tradição, nós entendemos todo o desenvolvimento teológico feito ao longo dos séculos. Nós precisamos entender o que os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados pensaram sobre Deus. Nós não somos a última bolacha do pacote, irmãos. Nós não estamos lidando com assuntos novos. Tem coisa que hoje é tema de debate que já foram trabalhados no 4º século, 5º século. Então nós precisamos da tradição. Agora veja que os reformadores chamavam a tradição de norma normata. Enquanto a Bíblia é a norma normans, a regra que rege, a tradição é a norma normata, a regra que é regida. Regida por quem? Pela palavra. Ou seja, as confissões, os catecismos, os documentos históricos da teologia nos ajudam a entender o desenvolvimento da teologia e quais são os pontos seguros que nós devemos nos afirmar. Por exemplo, nos primeiros séculos, o grande debate teológico era sobre a pessoa de Jesus. Durante séculos a discussão era essa. Jesus é simplesmente humano, ele é simplesmente Deus, ele é uma mistura das duas coisas, ele é meio homem, meio Deus. Como que é isso? Por séculos essa foi a discussão cristológica. E hoje nós temos isso já bem fundamentado. Então, os credos, os catecismos e confissões nos ajudam a entender quais são os limites, são os guardrails, para que você não saia da pista. Mas toda a tradição, ela está debaixo da palavra de Deus. Por exemplo, se você vai lá na Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, que as autoridades eclesiásticas e os documentos confessionais e teológicos devem ser seguidos enquanto estiverem debaixo e sendo obedientes à palavra de Deus. Então, nós não somos pessoas que defendem com unhas e dentes documentos históricos. Nós entendemos que muitas vezes eles são uma exposição correta, fiel da palavra. Eles são auxílios, eles não substituem a palavra. Tudo bem? Outra coisa importante dizer é que o nosso conceito de tradição diverge do conceito de tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradição ela é uma segunda fonte de inspiração. Ou seja, de modo bem simples, até correndo o risco de ser simplista. Deus inspirou a palavra, a Bíblia. Mas, ao longo dos séculos, dentro do entendimento católico apostólico romano, Deus também inspirou os teólogos para irem trabalhando temas que a Bíblia não deixou tão claro. Então, a Bíblia e a tradição têm praticamente o mesmo peso dentro da tradição católica apostólica romana. Nós não cremos nisso. Nós não defendemos isso. Para nós, a tradição, ela deve ser subordinada à palavra. E muitas vezes a tradição errou. A tradição interpretou errado. E nós não podemos achar que a tradição, o desenvolvimento de homens se equivale à palavra. Não tem condições. A palavra é única, ela é inspirada por Deus. Tudo bem? Então, nós precisamos disso.
da palavra como sendo a fonte primária, a norma normans e a tradição, a norma normata. A regra que rege e a regra que é regida. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho. E nós encerramos a nossa aula. Quais são as áreas que a teologia estuda? Quais são as áreas que a teologia se debruça para entender mais da revelação de Deus? A primeira área é o que nós chamamos de teologia bíblica. A teologia bíblica, ela se concentra em estudar o desenvolvimento da revelação dentro dos 66 livros. Ou seja, qual era o conceito de salvação em Gênesis? Qual era o conceito de salvação em Êxodo, em Levítico, em 1 Reis, e nos Salmos, nos profetas, e como isso foi chegando até chegar nos evangelhos e depois nos livros dos apóstolos. Então a teologia bíblica, ela estuda o desenvolvimento da revelação de Deus. Tudo bem? Então ela se preocupa em olhar só para como as coisas cresceram e se desenvolveram dentro dos 66 livros. Além disso, nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática tem a preocupação de pegar o que a Bíblia ensina sobre os assuntos, os tópicos, e organizar. É por isso que o nosso ícone aqui é uma gaveta, é uma cômoda. Sabe você, minha irmã, quando chega o seu filho, o seu marido, que nunca acha nada em casa? Né? E aí a pessoa chega assim, o marido, né? Amor, onde é que está minha calça? Onde é que está aquilo? Aí a mulher, de modo sobrenatural, irmãos. É quase uma revelação. Ela diz assim, está na terceira gaveta, canto direito, em cima da outra calça. Aí o homem fala, eu fui lá, não está. Aí a mulher fala assim, eu vou. Ela vai e não estava lá, irmãos. Mas quando a mulher chega, aparece. É assim que funciona, tá? Só para vocês saberem. Não estava lá. É para humilhar o homem. Mas tudo bem. Você, irmão, você organiza as coisas em gaveta, não organiza? Você organiza as coisas. A teologia sistemática faz a mesma coisa. Pastor, o que a Bíblia ensina sobre Jesus? Vai lá na gaveta da Cristologia. O que a Bíblia ensina sobre as últimas coisas, sobre o Apocalipse? Vai lá na gaveta da Escatologia. Então, por que sistemática? Porque ela sistematiza, ela organiza. Entendeu? O nosso curso vai se debruçar na teologia sistemática. Nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre os principais tópicos. Além disso, nós temos a teologia histórica. Enquanto a teologia bíblica se preocupa em ver o desenvolvimento dentro dos 66 livros, a teologia histórica tenta acompanhar o desenvolvimento das doutrinas ao longo da história da igreja. Então, por exemplo, o que os pais da igreja entendiam na escatologia lá no século IV, como os reformadores trabalharam a escatologia, como no iluminismo foi trabalhado o tema. Então, vai olhando para a história, o que cada um trabalhou ao longo dos séculos. Depois nós temos a teologia pastoral. É o estudo da Bíblia visando as ferramentas que o pastor, ou o missionário, ou o evangelista usam. Então, pregação, aconselhamento e outras ferramentas que o pastor, ou o ministro, o missionário, vai usar. Além disso, nós temos a teologia prática. A teologia prática, ela se debruça na Bíblia para entender as coisas do nosso dia a dia. Como deve ser o nosso relacionamento com o trabalho, o relacionamento entre homem e mulher, o casamento, missões, evangelismo e assim por diante. Teologia prática. E por fim, a teologia filosófica. A teologia filosófica, ela se preocupa em ver os grandes temas da filosofia e dar respostas a esses temas de acordo com a palavra de Deus. Então, dentro aqui da teologia filosófica, nós temos um assunto interessantíssimo que nós não vamos conseguir trabalhar, que é a cosmovisão cristã. A visão de mundo cristã. Como que a Bíblia fornece para nós uma lente para que a gente enxergue o mundo. Quem sabe num outro curso a gente veja isso. Mas é sensacional. A nossa preocupação vai ser, então, a teologia sistemática.
Como diz o R.C. Sproul, ele diz que a teologia sistemática procura extrair os ensinos da Escritura e entendê-los de forma ordeira e temática. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é, pastor, se ela é tão importante assim, se a teologia é tão essencial assim para a minha vida, para o meu dia a dia, como é que eu estudo teologia? Como é que eu interajo com a teologia? E isso nós vamos responder na próxima aula, se Deus assim permitir, por conta do nosso horário. Vamos orar, irmãos, e a gente vai depois assistir o Sexta News. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que dá para nós diretrizes para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Tua palavra, a amar a Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra e a anunciar a Tua palavra, Senhor. Torna-nos pessoas do livro, pessoas que amam a palavra. Obrigado por essa aula, Senhor. Ajuda-nos para que cada um de nós aqui exerça o seu papel de teólogo, de teóloga, para a Tua glória, para a edificação da igreja e para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa o nosso domingo, o restante do nosso dia. É essa a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, na semana passada nós tivemos a nossa primeira aula. E nessa aula nós fizemos algumas definições muito importantes. Primeiro, nós vimos que teologia é o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra. Nós vimos também as necessidades, porque a sociedade precisa, porque a igreja precisa, porque nós precisamos. E nós vimos que todos nós somos teólogos, todos nós temos opiniões acerca de Deus, nós tentamos responder perguntas, dilemas teológicos, então todos nós somos teólogos e por isso nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus. E nós terminamos a nossa aula dizendo ou apresentando quais são as principais áreas da teologia e dissemos que nós vamos nos concentrar na teologia sistemática, ou seja, no estudo sistemático, organizado, das principais doutrinas bíblicas. E na última aula, nós não conseguimos abordar o tópico muito importante que nós vamos abordar agora, e logo em seguida, depois desse pequeno tópico, nós vamos entrar no assunto da segunda aula, que é sobre teologia reformada propriamente dita. Mas agora nós vamos falar sobre como nós devemos estudar teologia, como que a gente pode interagir com a teologia de modo correto, de modo a fazer com que essa interação seja proveitosa para nós. A teologia, ela é perigosa. Ela pode ser fonte de bênção ou ela pode atrapalhar a sua vida. Depende de como você lida com a teologia. E por teologia, lembre-se, eu me refiro não a leituras de livros gigantescos, não necessariamente. Eu me refiro à reflexão e ao estudo da revelação especial da palavra de Deus. Para que a teologia não seja um tropeço para nós temos que ter posturas específicas ao olharmos para a palavra de Deus. E a primeira postura é uma postura de fé, que já vai aparecer para você se você crer. Bom, daqui a pouco vai aparecer. Pronto, aí, você creu, apareceu, tá vendo? Fé. A postura mais necessária, mais crucial ao interagirmos com teologia é fé. E fé não significa aqui crença, porque é assim que as pessoas entendem fé. Fé é você acreditar em alguma coisa, não é só isso. Aliás, o sentido bíblico de fé não contempla apenas a questão da crença, também contempla. Mas o sentido principal de fé na palavra de Deus é confiança em alguém. Portanto, você tem que se aproximar da teologia não encarando-a como sendo uma área acadêmica que você apenas estuda conceitos,
verdades, pressuposições. Não, você tem que se aproximar da teologia entendendo que ela é, acima de tudo, um relacionamento com um Deus verdadeiro. O relacionamento com o Criador de todas as coisas. Por isso você precisa de fé. Confiar naquele que fez a revelação e que vai te ajudar a entender a revelação. Sem isso, a teologia não vai passar de um estudo acadêmico, árido, vazio, que não vai ter benefício espiritual para você. Como diz o autor Kelly Kepke, que vai aparecer para você daqui a pouquinho aí, um dos grandes perigos na teologia é tornar nossa fé algo que se discute em vez de algo que nos mova. Entramos nesse problema ao tratar Deus como um mero objeto de estudo, em vez de Senhor a quem adoramos. Você tem que se aproximar da teologia com os pés descalços. Você entra em terra santa. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6 o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você se aproxima da teologia, que é o estudo da revelação de Deus, sem crer nele, sem confiar nele, sem entender que isso é um relacionamento que deve crescer gradualmente, a teologia vai fazer mais mal para você do que bem, a teologia não vai ser uma ferramenta de aprofundamento, de crescimento espiritual. Então a fé é crucial. Mas além disso, uma segunda postura que devemos ter é a postura de piedade. E o que é piedade, irmãos? Piedade é devoção a Deus. É uma vida vivida em sua totalidade para a glória de Deus. Aliás, um dos teólogos da pós-reforma definia a teologia como sendo o ensino de viver diante de Deus. A teologia, ela deve ser abordada com piedade, com devoção. Você deve se aproximar com temor no seu coração. E quando você se aproxima de modo piedoso, a teologia aumenta, incrementa a sua piedade. Então é um círculo que não é vicioso, é um círculo bom. Você se aproxima com piedade, com devoção, tirando as sandálias dos seus pés, e aí o estudo da teologia vai aumentar a sua piedade. Como diz novamente o Kelly Kepke, nossa teologia pode se corromper porque negligenciamos cuidar de nossas vidas, pois a verdadeira teologia deve sempre ser verdadeira espiritualidade. Irmãos, uma coisa que é muito comum é nós vermos pessoas crescendo no conhecimento teológico, mas diminuindo na sua piedade, na sua vida de oração, na leitura devocional da palavra de Deus, no jejum, no serviço. Isso é um contrassenso. Porque se a teologia é o estudo da revelação de Deus, com o objetivo de fazê-lo conhecê-lo mais, então eu não posso simplesmente ter mais informação na minha cabeça. Eu preciso sim das informações abordadas de modo piedoso, para que elas me levem a um conhecimento mais profundo de Deus. Além disso, irmãos, uma terceira postura essencial é a oração. A gente costuma associar teologia com leitura de grandes livros, com conceitos pesados, com palavras gregas e hebraicas, com citações de muitos teólogos, e não tem nada de errado nisso, e eu faço isso todas as aulas, não tem nada de errado. Mas se você não estuda a teologia orando, você não vai conseguir ter benefício real na sua caminhada com Deus. Vai ser apenas informação na sua cabeça. Olha o que diz, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Paulo dizendo: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem inspirou a palavra? O Espírito de Deus. Quem ajuda no entendimento da palavra? O Espírito de Deus. Como é que nós nos apropriamos dessa ajuda do Senhor? Através da oração. Se você não ora, meu querido irmão, minha querida irmã, o seu conhecimento vai ser limitado, não só no sentido de entendimento, mas de proveito. Não vai ser proveitoso para você, espiritualmente falando. Não é à toa que quando nós olhamos para alguns textos, essa questão do entendimento da palavra de Deus, da revelação de Deus, é aliada à oração.
Por exemplo, o texto de Salmo 119, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O que o salmista está fazendo aqui? Orando. Deus me ajuda a ver. Eu naturalmente tenho como se fosse vendas nos meus olhos, que eu não consigo entender o que é espiritual. Eu preciso do Espírito para que eu entenda as verdades espirituais. Outro texto, Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Percebe que nesse texto o salmista faz a ligação entre o entendimento da palavra e a vida piedosa? Dá-me entendimento para quê? Para que eu tema o teu nome. Então nós precisamos orar para que a teologia seja entendida pela nossa mente e colocada em prática, gerando mais piedade, sendo mais proveitosa. Como diz o teólogo Wayne Grudem, veja essa citação que interessante, ele fala assim: não importa o grau de inteligência do estudante, se ele não continuar a orar a Deus, pedindo uma mente que compreenda e um coração que é humilde e crê, e se não mantiver um andar pessoal com o Senhor, então os ensinos das Escrituras serão interpretados de maneira equivocada e rejeitados. Surgirão erros doutrinários em decorrência disso, e a mente e o coração do estudante serão transformados não para melhor, mas para pior. Imagina que coisa terrível. Você ler sobre Deus, se debruçar no conhecimento de Deus, e isso ser condenação para você ao invés de bênção. Como é que a gente evita isso? Através da oração. Pedindo que Deus incline o nosso coração para a sua palavra e transforme o nosso coração para que o conhecimento adquirido seja bênção para nós, seja frutífero para nós. Então precisamos de fé, de piedade, de oração, mas também precisamos, irmãos, de humildade. Para que você estude a palavra de Deus e as doutrinas da palavra de Deus, você precisa de humildade. E aqui a gente aperta o calo de muitos irmãos e irmãs que estudam teologia. Porque a pessoa estuda um semestre, leu 5 livros e já começa a questionar Deus e o mundo. Já questiona o pastor, o missionário, o evangelista, questiona todos os teólogos da história da igreja. É assim que funciona às vezes. Paulo diz o seguinte, irmãos, em 1 Coríntios 8, 1 e 2. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, não conhece como deveria. Então você está estudando teologia, que bênção. Mas saiba que você ainda não conhece nada. E depois que você estudar na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado em teologia, você vai continuar não entendendo nada. Por quê? Porque quem revelou essa palavra é infinito. Não há limite no conhecimento de Deus. Alguém já disse que uma das funções que nós teremos na eternidade é conhecer vez após vez, mais e mais, um pouco de quem é esse Deus que nós servimos. E ainda assim, a eternidade não é suficiente para exaurir o conhecimento de Deus. Deus é infinito. Então, dado que há um conhecimento infinito, não cabe orgulho. Não cabe orgulho. Porque você e eu não conhecemos nada. Apenas um pouquinho. Como diz o teólogo anglicano J.I. Packer, ele fala assim: se buscarmos conhecimento teológico como um fim em si mesmo, isso certamente nos causará mal, tornando-nos orgulhosos e convencidos. Não pode haver saúde espiritual com esse conhecimento se o buscarmos pelo propósito errado e o avaliarmos por um padrão errado. Dessa maneira, o estudo doutrinário pode, de fato, tornar-se um perigo para a vida espiritual. Outra citação importante do C.S. Lewis, numa série de palestras que ele fez na rádio BBC durante a Segunda Guerra Mundial, sobre o orgulho, ele fala o seguinte: em Deus você se depara contra algo que é incomensuravelmente superior. A menos que você conheça bem a Deus, e por isso, saiba que não é nada em comparação com Ele, não o conhece de jeito nenhum. Enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando
coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Então você quer conhecer a Deus? Humilhe-se. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, para conhecê-lo através do estudo da doutrina, da revelação da palavra, nós precisamos de fé, piedade, oração e humildade. Até aqui tudo bem, irmãos? Tranquilo? Por fim, para encerrar o conteúdo que veríamos na nossa última aula, qual é o propósito da teologia? Para que a teologia serve, no final das contas? É claro que ela tem diversos usos. Mas quais são os principais propósitos? Eu diria que nós temos 3 propósitos principais na teologia. O primeiro diz respeito ao próprio Deus. Se a teologia é o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo, logo, o propósito primordial da teologia é nos levar a conhecer mais a Deus. Jesus disse lá em João 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é já experimentar um pouco do céu aqui na terra. Você precisa conhecer a Deus, porque esse é o propósito de tudo. Nós estamos aqui para conhecê-lo e assim glorificá-lo. Como diz o R.C. Sproul, o propósito da teologia não é satisfazer nosso intelecto, e sim nos instruir nos caminhos de Deus, para que cresçamos até a maturidade e a plenitude de obediência a Ele. Essa é a razão por que nos engajamos em teologia. Então, primeiro propósito, conhecer a Deus para glorificá-lo, obedecê-lo e amá-lo. Segundo propósito, e o terceiro também, diz respeito a nós, ao nosso próprio conhecimento e ao próximo. João Calvino, na sua magnífica obra As Institutas, diz que o homem jamais chegou ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Isso é fantástico, porque Calvino está dizendo para nós que é impossível conhecer a nós mesmos sem olharmos para nós através da lente da revelação da palavra. É a palavra que te diz a real informação sobre quem você é, tanto positivamente quanto negativamente. Positivamente, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Negativamente, você foi totalmente afetado pelo pecado e sem Cristo está indo para a condenação eterna. A palavra de Deus é totalmente realista no que se refere a quem nós somos. E só quando a gente olha para nós mesmos, dentro dessa perspectiva, dessa lente da palavra, é que nós podemos começar a conhecer-nos. Antes disso, é pura ilusão. Sem isso, sem o conhecimento da palavra, nós não podemos nos conhecer. Por quê? Quem nos criou foi Deus. Ele nos conhece melhor que a gente mesmo. E Ele vai te ajudar a que você conheça o seu coração de forma melhor. E quando você se conhece a sua pecaminosidade, conhece a obra que Deus fez em você, você se torna habilitado para servir o próximo. Aliás, Jesus resumiu a lei em 2 grandes leis, ou 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Só que naturalmente nós somos egoístas, egocêntricos. Quando nós somos regenerados pelo Espírito, Deus nos habilita a olhar o outro com um olhar de amor, de graça, de misericórdia, e nos leva em direção ao outro. Como diz o teólogo brasileiro Jean Francesco, a teologia é também um ato de amor ao próximo, à medida que a utilizamos como instrumento para a nutrição da fé da igreja. Por isso, quando a teologia se torna um fim em si mesma, não nos conduzindo a Deus, nem à edificação do próximo, ela perde totalmente a sua razão de ser. Ou seja, se você estuda teologia, mas não está amando mais a Deus, servindo mais a Deus, sendo mais humilde, mais piedoso e servindo mais o seu próximo, não serve para nada o conhecimento. Para nada. Isso é duro, mas é verdade. E a gente tem que alinhar isso logo no começo, para quando chegar no final e você falar assim, nossa, que legal, quantas doutrinas maravilhosas, o seu coração não se torna orgulhoso.
e você pense, eu estou apenas começando a arranhar o conhecimento de Deus. Então, com isso, irmãos, nós encerramos o que veríamos na nossa primeira aula. Nós precisamos nos aproximar da teologia para conhecer mais a Deus com fé, piedade, oração e humildade, a fim de conhecê-lo melhor, conhecer melhor a nós mesmos e a servir o nosso próximo. Tudo bem até aqui? Estão prontos para a próxima aula que começa agora? Vamos lá? Então nós vamos ver rapidamente o que é teologia reformada. Até agora, até 30 segundos atrás, nós vimos o que é teologia. Tudo bem? Teologia em geral. Agora, o que é teologia reformada? Por que esse adjetivo? De onde surgiu? De onde vem? Para onde vai? Parece até Globo Repórter, né? O que comem os teólogos reformados? Onde dormem? Onde vivem? Que espécie é essa? O que é teologia reformada, irmãos? Primeiro, a gente tem que analisar a origem do termo. E para a gente entender esse termo, teologia reformada, nós temos que entender que existem dois sentidos principais para esse termo, teologia reformada. Um sentido mais amplo, mais genérico, e um sentido mais estrito, mais focado. Nós veremos esses dois aqui agora. Primeiro, falando sobre o sentido amplo. Não é difícil imaginar, irmãos, que o nome teologia reformada vem de um evento histórico chamado Reforma Protestante. Todos aprovados. Que maravilha. Reforma Protestante. Só que essa expressão, reforma, não foi cunhada, escrita durante a reforma. Na verdade, desde um século antes, lá no século XV, havia um clamor entre os católicos piedosos que foi conhecido como reformatio, a reforma. A reforma da cabeça da igreja aos membros, ou seja, do clero até o laicato, dos bispos, padres, até os membros mais simples. Então existia um clamor por essa reforma na vida e na doutrina. O objetivo não era político, o objetivo não era outro, senão reformar a piedade. E a reforma começa então no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, as suas 95 teses. Historicamente falando, irmãos, esse foi um fato bem menos audacioso do que se imagina. Lutero fez isso não para provocar a igreja, não para causar uma revolução. Ele fez isso porque esse era o costume da época. Quando um doutor, um acadêmico, queria promover um debate, ele publicava teses. As pessoas liam as teses e então começava-se o debate. Lutero faz isso. Só que essas teses começam a ser espalhadas pela Alemanha e por toda a Europa. E aí esse senso de insatisfação, esse desejo de reformatio, começa então a crescer cada vez mais. E então as ideias de Martinho Lutero, que não eram tão assim próprias, mas eram um resgate da doutrina bíblica e histórica, da teologia bíblica e histórica, começam a ser propagadas por toda a Europa. De modo que o Dr. Ernest Maia, no seu artigo Nossa Identidade Reformada, diz assim: a reforma protestante foi um movimento eminentemente religioso e teológico, pelo menos em sua origem, estando ligada à insatisfação espiritual de dezenas de pessoas que certamente expressavam o sentimento de milhares de outras anônimas, que através dos tempos não encontravam na igreja romana espaço para a manifestação de sua fé, nem alimento para suas necessidades espirituais. As insatisfações não visavam criar uma nova igreja, mas sim tornar a existente mais bíblica. Portanto, a reforma deve ser vista não como um movimento externo, mas como um movimento interno por parte de católicos piedosos, que desejavam reformar a sua igreja, revitalizando-a, transformando-a na igreja dos fiéis. A reforma teve como objetivo principal uma volta às Sagradas Escrituras, a fim de reformar a igreja que havia caído ao longo dos séculos numa decadência teológica, moral e espiritual. E dentro desse movimento de reforma protestante, nós temos dois grupos principais.
O primeiro grupo, ele é um grupo conhecido como o grupo da Reforma Magistral. O que significa isso, magistral? Magistral vem de magistrado, governo, Estado. A Reforma Magistral, na qual estão os luteranos e os reformados, contava com o apoio do Estado, o apoio dos príncipes, dos governadores e assim por diante. Então, esse grupo foi o mais bem sucedido, porque contava com o apoio do Estado. O segundo grupo é o grupo da Reforma Radical, os anabatistas, que propuseram reformas religiosas, teológicas e sociais também, sem o apoio do Estado e muitas vezes sendo perseguido pelo Estado. Nós não veremos no nosso curso agora, hoje, os anabatistas. Nós vamos nos concentrar nessa ala da Reforma Magistral, luteranos e reformados. E os luteranos e reformados começaram a escrever diversos tratados teológicos, diversos documentos. E nesses documentos, algumas expressões começaram a ser muito usadas. Com o tempo, essas expressões mais famosas foram reunidas e ficaram conhecidas como os 5 solas. Os 5 solas da Reforma Protestante, que são esses daqui. Aliás, antes disso, é interessante você saber que durante o século XVI, que é o século da Reforma, dizer que alguém era reformado, protestante e evangélico, era se referir ao mesmo grupo. Era o grupo que desejava a reforma da Igreja Católica. Tudo bem? Com o tempo, os termos começam a mudar. Mas no século da Reforma, o século XVI, protestante, reformado e evangélico era a mesma coisa. A referência a quem lutava pela reforma da Igreja. Então, essas expressões mais famosas são reunidas nos 5 solas da Reforma Protestante, que você conhece bem. O sola fide, somente a fé, é somente a fé em Cristo que salva. Somente a graça de Deus traz salvação para nós, não é o nosso mérito, não é a nossa pretensa bondade ou as nossas conquistas espirituais. Somente a Escritura traz a revelação de Deus, não é tradição mais Escritura, é somente a Escritura. Somente Cristo é o Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, não é Cristo, mas os santos, somente Cristo. E também só lhe deu glória. Somente Deus deve receber a glória, não os santos, não os pretensos intercessores, somente Deus é aquele que merece toda a glória. 5 solas da Reforma Protestante. Isso aqui tem um peso, uma importância gigantesca, irmãos. Porque aqui nós temos o resumo das principais bandeiras levantadas pelos reformadores. Como diz o estudioso Matthew Barrett, no seu artigo 5 Solas, os 5 solas formam o núcleo da fé evangélica. Eles não apenas capturam o evangelho de Jesus Cristo e explicam como esse evangelho se enraiza no pecador, mas também definem onde reside a autoridade desse evangelho e com que finalidade esse evangelho é pregado e proclamado. Embora a frase 5 solas possa ser mais recente em seu uso, os conceitos estão enraizados na reforma do século XVI. Esses 5 solas distinguiram reformadores dos ensinos de Roma. Mas no centro dessa divisão não estava apenas uma disputa teológica, mas uma celebração do próprio evangelho. Os reformadores estavam dispostos a dar suas vidas por esses solas. Em primeiro lugar, porque acreditavam que o próprio evangelho estava em jogo. Então aqui, irmãos, nós temos o resumo das bandeiras levantadas pelos reformadores. Agora é interessante você saber que essa junção dos 5 solas só acontece no século XX. Sabia disso? Tem gente que acha que os reformadores fizeram banners na época, né? Com 5 solas, é aqui, vamos para o protesto, vamos para a rua. Não foi assim. Todos os reformadores citaram sola gratia, sola fide e assim por diante. Só que a reunião dos 5 como sendo o lema principal da reforma foi sendo feita ao longo do século XX, sendo que a expressão aparece com as 5 frases juntas apenas em 1990. É uma coisa muito recente. Mas é uma ótima forma de resumir o ensino, as ênfases e as bandeiras teológicas da Reforma Protestante. Então, irmãos, aqui, nesse sentido, nós temos a ideia ampla do termo reformado. Reformado, nesse sentido amplo, é qualquer pessoa que abrace as doutrinas principais da Reforma Protestante.
quem abraça os 5 solas é, no sentido amplo, reformado. Por quê? Ele tem bebido da herança da reforma protestante. Como diz o Donald McKean, de maneira mais ampla, todas as igrejas protestantes são reformadas, no sentido de que consideram as Escrituras sua principal fonte de autoridade. Então, esse termo, no sentido amplo, se refere a quem abraça os 5 solas. Tudo bem? Só que é importante que você saiba que não é esse o sentido mais usado. Não é. Então, eu estou explicando para você, para a sua ciência, para o seu conhecimento. Mas esse sentido amplo não é o mais usado. Aliás, é pouquíssimo usado. O sentido mais usado é o sentido estrito, que nós veremos agora. E para você entender o sentido estrito da expressão teologia reformada, nós temos que analisar 3 aspectos. 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto histórico. Vamos olhar agora e analisar de onde vem essa expressão reformados. Para isso, nós temos que olhar para o comecinho da história da Reforma Protestante e entender que nesses primeiros anos, especialmente de 1517 a 1529, a Reforma tinha 2 líderes principais, que não tinham influência mútua, mas eram líderes importantes. O primeiro, Lutero, lá na Alemanha, e o segundo, Ulrico Zwinglio, lá na Suíça. Lutero começa primeiro, mas quase na mesma época, quase no mesmo ano, aliás, Zwinglio se converte à fé reformada, à teologia reformada, ao verdadeiro evangelho, e então ele começa a liderar esse movimento de reforma dentro da Suíça. E os dois tinham uma relação amigável, apesar de não terem contato presencial, porque estavam em países diferentes, eles tinham um contato amigável. E eles concordavam em praticamente tudo, em quase todos os pontos teológicos. Só que, ao longo do tempo, especialmente em 1525, um ponto da teologia dos dois começa a divergir. E o ponto de divergência era a presença de Cristo na ceia. Como é que nós devemos entender a presença de Cristo na ceia? Para nós, irmãos, parece uma coisa tão pequena, não é? Não é possível que gente divergia por causa disso. Mas nós precisamos entender que aquela era uma época que as definições eram importantíssimas para distinguir o ensino da Reforma do ensino da Igreja Católica Romana. Então, o que para nós hoje é banal, para eles era crucial. Palavras, termos, sentidos, era crucial. E qual que era o contexto, o conteúdo dessa divergência? Bom, Lutero cria numa doutrina chamada consubstanciação. Pastor, o que é isso? Vou explicar. A Igreja Católica Apostólica Romana cria e crê até hoje no que é chamado de transubstanciação. Ou seja, quando o padre, o sacerdote, consagra a Eucaristia, na doutrina católica apostólica romana, o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho e se torna corpo de Cristo e sangue de Cristo. Ele tem gosto de pão, cheiro de pão, aparência de pão, o toque também é a textura de um pão, mas não é mais pão. É o corpo de Cristo, literalmente, e o sangue de Cristo, literalmente. Por que isso? Porque na doutrina católica, a Eucaristia é um sacrifício expiatório. É como se Cristo fosse oferecido toda a celebração de missa como um sacrifício novamente pelos pecadores. Lutero, vendo isso, disse, não, isso aí não dá. Isso não é bíblico. Só que Lutero concordava em uma coisa. Cristo está presente fisicamente na ceia. O pão ainda é pão, o vinho ainda é vinho, não vira carne, não vira sangue, mas de alguma forma, Cristo está presente fisicamente no pão. Por quê? Porque Lutero defendia que Cristo, com a sua natureza divina, ele poderia estar fisicamente no pão e no vinho. Isso é consubstanciação, com a substância.
E aí Zwinglio viu isso e falou, Lutero, aí não dá, rapaz. Aí não. Não é isso aí. Eu gosto muito de você, te respeito, mas você está muito próximo, Lutero, da doutrina católica. Se você der um passinho, você cai na transubstanciação, cara. Vai com calma. A ceia não é isso. A ceia não é Cristo presencialmente, fisicamente na ceia. Isso aí não. A ceia é um memorial. A ceia serve para nos lembrar do sacrifício, da morte e da promessa do retorno de Cristo. Então, para Zwinglio, a presença era só memorial, só no coração e na lembrança. Era só uma metáfora. Era isso. De 1525 até 1528, Lutero e Zwinglio refutavam um ao outro através de documentos. Lutero escrevia, Zwinglio ia lá e replicava. E aí ficava uma troca de documentos sem parar. Até que chegou 1529, quando o príncipe alemão, que era luterano na época, o Filipe de Hesse, ele convoca um colóquio, uma espécie de debate entre Lutero e Zwinglio. O colóquio na cidade de Marburgo. E o objetivo de Filipe, esse príncipe, era fazer com que Lutero e Zwinglio concordassem, chegassem num acordo. O que aconteceu? Não teve acordo. Dias de debate, os luteranos escreveram um documento com 15 afirmações, e Zwinglio e os seguidores de Zwinglio concordaram com 14 delas, mas a última, que era da ceia, não teve jeito. Não concordaram. E aí, depois de muita conversa, chegou-se à conclusão que Lutero tinha uma doutrina, Zwinglio tinha outra, amigos, doutrinas à parte. Então eles se separam. É uma separação amigável, é verdade, eles não brigaram, mas eles não chegaram num consenso. Então, por causa dessa diferenciação da doutrina da ceia, a reforma, a partir desse ano, 1529, se separa entre alemães, luteranos, e suíços, Zwinglio e os outros que ficaram conhecidos como reformados. Por quê? Porque, ao olhar a doutrina luterana, esses irmãos suíços viam que Lutero tinha ainda algumas práticas, alguns entendimentos que eram muito próximos da doutrina católica. Muito próximos. Não era a doutrina católica explicitamente, mas estavam próximos. E os suíços tinham uma aplicação muito mais intensa da palavra de Deus. Lutero focava mais na parte da justificação pela fé e questões de debate integral, assim, direto com a Igreja Católica. Mas os reformados, esses suíços, a ênfase deles era aplicar a palavra de Deus em todas as instâncias da vida humana, em tudo. No trabalho, no casamento, na família, em tudo. Então, por causa desse anseio de reformar toda a vida e conformá-la com a palavra de Deus, os nossos irmãos suíços ficaram conhecidos como reformados. Quer dizer que os luteranos não eram crentes e não são crentes? Nada a ver. São crentes. Mas é a doutrina que ficou diferente. Não é à toa que o John Leith ele fala o seguinte: os reformadores suíços foram mais radicais em enfatizar a autoridade bíblica do que os luteranos, procurando eliminar da vida da igreja não apenas o que a Bíblia condenava, mas também tudo o que não recebia confirmação nas Escrituras. Então essa separação doutrinária acontece em 1529, tendo Zwinglio como o grande líder. Só que, 2 anos depois, em 1531, Zwinglio foi morto no campo de batalha, lutando pela Suíça. Ele morreu, e então a ala suíça, essa ala reformada, perde a sua figura central de liderança. Havia um outro reformador na Suíça chamado Henrique Bullinger, mas ele ficava em Zurique, e ele não teve a importância como Zwinglio teve, não teve a exposição de Zwinglio. Então, alguns anos depois, surge uma outra figura que se torna a liderança principal da ala suíça, da ala reformada, e depois se torna a figura principal da reforma protestante,
sendo até maior do que Martinho Lutero. De quem que eu estou falando? Meu Deus, vocês estão demais, irmãos. Que isso? João Calvino. João Calvino não era suíço, ele era francês. Mas ele, poucos anos depois dessa morte de Zwinglio, ele vai para a Suíça e ele se torna esse grande líder. E a grande diferença de Lutero para Calvino era que Lutero escrevia de acordo com as demandas, de acordo com as polêmicas. Calvino não. Calvino, ele tinha um desejo central de sistematizar, de organizar a doutrina reformada. E foi isso que ele fez. Ninguém tinha feito isso antes. Aliás, ninguém tinha feito nos moldes que Calvino fez em toda a história da igreja. Ele foi o primeiro. Então estamos falando de João Calvino. É uma figura controversa, muita gente ama, muita gente odeia, não era uma pessoa perfeita, mas é incontestável que ele foi a figura central da reforma protestante. Olha o que diz aqui o teólogo Steven Lawson, nessa biografia homilética de Calvino. Ele diz assim: conhecido como um dos grandes homens de todos os tempos, ele era uma força motriz tão expressiva que influenciou a formação da igreja e da cultura ocidental de um modo como nenhum teólogo ou pastor conseguiu fazer. Sua exposição habilidosa das Escrituras possuía as características doutrinárias da reforma protestante, tornando-o, indiscutivelmente, o principal arquiteto da causa protestante. Sua impetuosa abordagem da teologia definiu e articulou as verdades essenciais daquele movimento que alterou a história da Europa no século XVI. Por sua vez, essas ideias grandiosas ajudaram a moldar os princípios básicos da civilização ocidental, dando origem à forma republicana de governo, aos ideais de educação pública e à filosofia do capitalismo com mercado livre. Com exceção dos homens usados por Deus para escrever a Bíblia, Calvino é ainda hoje o mais influente ministro da palavra de Deus que o mundo já viu. Nenhum homem antes ou depois dele foi tão prolífico e tão profundo no lidar com as Escrituras. Eu quero passar com você rapidamente um pouquinho da vida de Calvino para que você entenda a importância desse homem. Ele nasce em 1509, lá na França, filho de um pai rico, abastado, que tinha contatos com a Igreja Católica. E o grande sonho do pai de Calvino era que ele fosse sacerdote católico. Então o pai de Calvino envia-o para Paris, para que ele estudasse, a fim de ser um sacerdote. A primeira etapa dessa formação consistia em se formar em ciências humanas. E ele se forma em ciências humanas. Depois disso, num ato de rebeldia contra seu pai, ele, ao invés de ir para o sacerdócio, ele vai para direito. Ele cursa direito, que era a grande paixão dele. Ele vai para direito, estuda lá um tempo. E nesse tempo, não sabemos se em 1532, 33 ou 34, ele tem contato com a doutrina da reformada e então se converte. Ele abandona o catolicismo e se entrega de fato à fé, à conversão. Ele chama em uma das suas obras de uma ímpeta conversão, de uma conversão repentina. 2 anos depois da sua conversão, ou 3 anos depois, Calvino escreve, com 26 anos, a obra As Institutas da Religião Cristã. Institutas, no latim, significa manual. O manual da doutrina cristã. E ele escreve isso, com 26 anos, para ajudar os reformados a entenderem qual era de fato a doutrina. Porque nessa época já estava uma bagunça. Muita gente falando besteira, gente falando que o que não devia. Então, Calvino, ele faz esse esforço de sistematizar o pensamento reformado. Com 26 anos, ele lança a obra, que é o documento principal da Reforma Protestante, e é um dos livros mais influentes da história da civilização ocidental. O Steven Lawson diz o seguinte: as Institutas de Calvino se tornariam a obra-prima decisiva da teologia protestante, o livro mais importante escrito durante a Reforma. Esse livro é uma obra-prima teológica, apresenta uma instigante argumentação sobre as bases dos ensinamentos reformados, e a sua publicação conferiu a Calvino um papel de liderança reconhecido
entre os reformadores. Ele lança isso em 1536, e aí, ainda em 1536, ele fica sabendo da morte do seu pai, ele volta para a sua cidade natal para resolver algumas questões burocráticas, e depois de resolvê-las, ele vai para a cidade de Estrasburgo, porque a ideia de Calvino era ficar no anonimato, isolado, só escrevendo. É o sonho de muito universitário, de muito professor, né, de faculdade. Eu vou para o meio do nada, levar meus livros e escrever. Calvino entendia você que pensa assim. Só que, por uma questão de movimentação militar de alguns exércitos, Calvino é obrigado a desviar sua rota e passar um dia, aliás, uma noite, em Genebra, na Suíça. Nessa noite, o líder da reforma em Genebra, nessa ausência de Zwinglio, era Guilherme Farel, que era 20 anos mais velho que Calvino. E aí, quando o Farel sabe que Calvino está na cidade, já sabendo da capacidade desse menino ainda, ele vai para Calvino e tenta convencê-lo a permanecer em Genebra, porque a cidade precisava de alguém como Calvino, para fazer a cidade e a teologia reformada florescer. Só que Calvino não queria de jeito nenhum. Calvino queria ir para Estrasburgo, ficar lá no meio do nada, com seus livros e escrevendo. E aí, Farel foi argumentando, até que não deu certo. Calvino não queria. E aí a história diz que Farel, como último argumento, lança uma maldição sobre Calvino. É verdade. Ele fala assim, que Deus amaldiçoe o seu intento. Se ao invés de ficar aqui e ajudar nessa necessidade tão importante, você prefira o seu próprio sonho. Que Deus amaldiçoe o seu projeto. Imagina, seu pastor falando isso para você. Pastor, estou com o sonho de comprar uma casa. Deus amaldiçoe isso, viu? Se comprar, vai ver. Farel fez isso. E aí Calvino, anos mais tarde, disse o seguinte, que o que fez ele ficar não foram os argumentos de Farel, mas foi essa maldição lançada. Foi isso que fez Calvino ficar. Calvino fica, então, de 1536 até 1538. Ele é expulso da cidade, vai para Estrasburgo, conhece a sua esposa, se casa. E aí, em 1541, Genebra estava uma bagunça. E aí a liderança da cidade chama Calvino para voltar. Calvino, volta. A gente fez errado em te despedir. Volta porque você é o único cara que pode dar um jeito na nossa cidade. Ele volta em 1541 e aí fica até a sua morte em 1564. Nesse tempo, Calvino faz uma série de reformas sociais, acadêmicas, educacionais, uma obra fantástica que não cabe aqui nós falarmos. Mas uma coisa interessante para você saber é que Calvino tinha uma grande preocupação com a obra missionária. Então, em 1553, depois de organizar a cidade e organizar uma espécie de colégio para pastores, que mais para frente seria organizada como um tipo de seminário, ele começa a mandar missionários para o seu país, para a sua terra natal, para a França. De modo que, em 1562, 9 anos depois, de 5 igrejas plantadas na França, havia mais de 1.200 de pessoas que Calvino mandou para fazerem a obra missionária na França. Isso é para quem fala que reformado não gosta de missão. Calvino era diferente. Calvino mandava missionários. Mas não era só para a França. Ele manda missionários para toda a Europa. E Calvino também manda missionários para as Américas. Em 1557, ele manda missionários para o continente americano. E entre a América do Norte, América Central e América do Sul, sabe para qual continente americano Calvino mandou missionários? América do Sul. E sabe para qual país da América do Sul Calvino mandou missionários? Brasil. Primeiro país a receber missionários reformados nas Américas foi o Brasil. Eles desembarcaram no dia 7 de março de 1557 na Baía de Guanabara. E no dia 10 de março de 1557 foi celebrado o primeiro culto protestante das Américas, no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Infelizmente, os missionários lá foram perseguidos pelo governante,
chamado Villegagnon, e em 1558, alguns fogem, mas não havia espaço no navio, e então cinco ficam, e desses 5, 4 são mortos. Então os primeiros mártires reformados, protestantes das Américas, morreram aqui no Brasil. Então Calvino, ele manda missionários para cá, para o Brasil, e depois, em 1559, ele publica a edição final das Institutas. Olha que interessante, 23 anos escrevendo e ampliando o livro. E hoje você pode comprar na editora Cultura Cristã ou na Unesp a edição final das Institutas, ou em volume único, ou em 4 volumes menores. Vale a pena você ler. Você precisa ler as Institutas de Calvino. E por fim, ele funda uma academia de pastores para treinamento teológico, que é a gênese dos seminários como nós conhecemos hoje. Então veja a importância de Calvino nessa sistematização da teologia reformada. Calvino é a figura central. Agora tem uma coisa, se Calvino é tão importante assim, será que a gente pode falar que teologia reformada é igual ao calvinismo? Quem já ouviu essa expressão, calvinismo? Calvinismo. Será que a gente pode falar que teologia reformada é igual ao calvinismo? Durante muitos anos, irmãos, o calvinismo era um sinônimo para a teologia reformada. Então, se você falasse calvinismo e teologia reformada, era a mesma coisa. Só que, para começo de conversa, quem cria essa expressão é um pastor luterano chamado Joaquim Westphal, lá em 1552, como uma forma de denegrir Calvino e aqueles que seguiam Calvino. Só que nenhum reformado da época se chamava de calvinista. Ninguém. Isso só surge lá no século XIX. E aí, com o passar do tempo, as pessoas começam a dizer que teologia reformada é igual ao calvinismo. Mas eu quero propor para você que essa não é a melhor escolha. Por quê? Porque Calvino não fez seguidores. Calvino não era líder de seita. Calvino só apontava para Jesus Cristo. Então, falar calvinismo ou calvinista é uma forma não tão adequada de se referir ao sistema teológico que Calvino organizou. Não que ele criou, ele organizou. De modo que o Alistair McGrath, ele fala o seguinte: o termo calvinismo frequentemente é usado em referência às ideias religiosas da Igreja Reformada. Embora esse uso ainda seja bastante difundido na literatura relativa à reforma, atualmente é desaconselhado. A cada dia tem se tornado mais evidente o fato de que a teologia reformada, ao final do século XVI, inspirou-se em outras fontes que não as ideias do próprio João Calvino. Referir-se ao pensamento reformado do final do século XVI e início do século XVII como calvinista implica afirmar que ele representa essencialmente o pensamento de Calvino. E há um consenso geral em relação aos fatos das ideias de João Calvino haver sido sutilmente modificada por seus sucessores. De modo ainda mais enfático, um outro autor, o Michael Allen, ele fala o seguinte: o termo calvinista deveria ser totalmente descartado, uma vez que Calvino não é nem o fundador dessas doutrinas, ou dessas igrejas, nem aquele que as molda definitivamente. Calvinismo é menos do que preciso. Então, nós não seguimos um homem, nós não seguimos Calvino, nós seguimos Jesus. E Calvino foi um instrumento de Deus para organizar e sistematizar essa doutrina chamada como reformada. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir? Daqui a pouco a gente encerra a nossa aula. Então o primeiro aspecto é esse, o aspecto histórico. Reformados são aqueles que fazem parte da ala suíça da reforma, iniciada por Zwinglio e depois liderada por João Calvino. Um outro aspecto importante é o aspecto teológico. E dentro das ênfases teológicas da teologia reformada, um aspecto foi muito criticado ou alvo de debate. Lá em 1559 a 1609, viveu um teólogo muito competente chamado Jacobus Armínio. E Armínio, um teólogo holandês,
ele apresenta algumas discordâncias da soteriologia reformada. O que é a soteriologia? Doutrina da salvação. Ele apresenta algumas discordâncias e a coisa ficou tão quente na Holanda que Armínio pediu para o governo a realização de um sínodo geral, para que os teólogos se reunissem e debatessem quem estava com razão, a teologia reformada ou essas oposições feitas por Armínio. E aí, em 1610, ele já havia morrido, mas os seus discípulos, os seus alunos, reúnem essas oposições em 5 pontos principais e apresentam ao governo holandês um documento chamado remonstrância. Remonstrância, alguns dizem que significa oposição, outros falam que significa demonstração, enfim. Mas o fato é que eles reuniram em 5 pontos principais as discordâncias de Armínio em relação à teologia reformada. E esses 5 pontos são basicamente o seguinte. Primeiro, a vontade do ser humano é livre. O ser humano é livre para escolher a Deus ou não. Segundo, Deus não elege baseado na sua soberania. Ele elege baseado na sua presciência. Deus olhou para frente, viu quem ia crer e então escolheu. Terceiro, expiação ilimitada. Jesus morre para todas as pessoas para dar a oportunidade de todos crerem. Graça irresistível. É possível o ser humano, mesmo com Deus se esforçando para conquistar, rejeitar ao Senhor. Então é possível o ser humano rejeitar Deus. E terceiro, possibilidade da queda da graça. O ser humano pode perder sua salvação, em termos muito simples. Então eles entregam esse documento em 1610. E aí, 8 anos depois, é realizado o sínodo, lá na cidade de Dort. E aí o sínodo se reúne por 8 meses, e eles começam a analisar esses pontos, e eles organizam um documento com 5 capítulos, refutando, rejeitando essas ideias dos discípulos de Armínio. E aí, essas 5 ideias, esses 5 pontos, capítulos, foram organizados no século XIX e começo do XX, na expressão tulip, ou tulipa em português. Porque cada ponto é um acróstico aqui, né? Cada ponto, cada letra indica um dos pontos de discordância de Armínio e de reafirmação da teologia reformada. Então, a letra T é depravação total, a letra U em inglês é eleição incondicional, a letra L é expiação limitada, a letra I, graça irresistível, e a letra P, perseverança dos santos. Nós veremos isso com detalhes quando estudarmos soteriologia. Tudo bem? O ponto central aqui é, de todas as ênfases teológicas da teologia reformada, esse ponto da salvação foi o que mais pegou. Então essa questão do entendimento reformado acerca da salvação, como Deus opera a salvação, torna-se também um aspecto essencial para você entender o termo reformado. Reformado, historicamente falando, é quem faz parte da ala suíça da reforma, mas teologicamente falando, e especialmente na parte da salvação, é quem abraça esses 5 pontos. Tudo bem? Agora tem um outro aspecto, e o último aspecto, é o aspecto confessional. Logo no começo da Reforma Protestante, os reformadores começaram a sentir a necessidade de delimitar, de registrar quais eram, de fato, os entendimentos sobre as doutrinas da Palavra de Deus. E eles fazem isso em confissões e em catecismos. A palavra catecismo não é uma palavra católica, vem de catequel, no grego, que significa ensino, ensinamento. Como diz o Dr. Emerson Maia, na Reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar a fé, apresentando sua interpretação sobre diversos assuntos que as distinguiam da igreja romana. Com o tempo, surgem outras denominações que discordavam entre si sobre alguns pontos, o que gerou a necessidade de estabelecer princípios doutrinários próprios. Então, a teologia reformada é conhecida pela sua ênfase confessional, pela produção de confissões, de documentos que delimitavam no que exatamente a teologia reformada cria. E nós temos basicamente 7 documentos principais, 7 confissões ou documentos reformados. Primeiro, as 3 formas de unidade, a confissão belga,
o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Depois, a segunda confissão helvética e, por fim, os padrões de Westminster, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota os padrões de Westminster como sendo padrão de exposição doutrinária. Tudo bem? Então, se você é um irmão, uma irmã presbiteriano, presbiteriana, a sua denominação abraça os padrões de Westminster. Não quer dizer que está acima da Bíblia. Só usa como uma forma historicamente comprovada de interpretação. Tudo bem? É basicamente isso. Então, irmãos, vejam que no sentido mais estrito, nós temos três coisas. Historicamente falando, reformada quem faz parte da ala suíça, que diverge de Lutero. Teologicamente falando, é quem abraça a soberania de Deus na salvação, como exposto naqueles 5 pontos. E confessionalmente, é quem abraça uma das confissões escritas durante a Reforma Protestante. Simples assim. Como diz então o historiador Carl Trueman, teologia reformada é o termo usado para se referir aos sistemas de crença daquelas igrejas protestantes que têm suas origens na obra de reformadores como Ulrico Zwinglio e João Calvino. Percebe aqui? A ideia da crença que foi sistematizada pelos dois da ala suíça. Mais uma vez aqui o John Leith, ele fala o seguinte: toda a teologia protestante pode ser chamada de reformada, naquele sentido amplo que vimos. Mas o nome é aplicado apropriadamente à teologia originada de Ulrico Zwinglio, Henrique Bullinger, João Calvino, Martin Bucer e outros, para distinguir seu pensamento do de outros protestantes. Então, irmãos, nós temos 3 grandes blocos: 5 solas, soteriologia e confissões de fé. Essas 3 coisas definem, no sentido mais estrito, o que é teologia reformada. É por isso que o Dr. Augusto Nicodemos, que todos vocês conhecem com certeza, diz o seguinte: por reformado, entendo aquele que adere a uma das grandes confissões reformadas produzidas logo após a Reforma Protestante no século XVI, aos 5 grandes pontos dessa reforma, os 5 solas, e aos chamados 5 pontos do calvinismo, resumidos no acrônimo TULIP. Então, eu espero que com isso você entenda que, no sentido amplo, reformado é quem abraça os 5 solas. Mas no sentido estrito, é quem está na ala suíça da reforma, que abraça a soberania de Deus na salvação, expressa nos 5 pontos da TULIP, e que abraça uma das confissões de fé produzida durante a Reforma Protestante.